Irmãos, que alegria poder estar aqui com vocês, na casa do Senhor, onde nós temos segurança. Então, como a irmã José comentou, vou falar novamente, vou começar. Bom dia, irmãos e amigos, amigos que estão assistindo o nosso culto online, que participam da nossa EBD, muito obrigada por estar aqui. Hoje o estudo tem o objetivo de apresentar um casal, Áquila e Priscila, cooperadores de Paulo na cidade de Corinto, cujas atitudes demonstraram consciência da autoridade divina sobre suas vidas. O casal cristão que inseriu a igreja em sua vida e fez do seu lar a sua igreja. Homens e mulheres, irmãos, podem colaborar muito para o crescimento da obra de Deus. Vamos ao texto então, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versos de 1 a 3. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eles eram fabricantes de tendas. O casal é citado no Novo Testamento sempre pelo apóstolo Paulo, por 6 vezes. No texto que lemos, o casal havia chegado recentemente da Itália, eles eram crentes e eles trabalhavam com artesanato em couro e confecção de cabanas, as tendas. Eram coberturas de peles de animais, um comércio muito lucrativo na época. De acordo com os registros do historiador Suetônio, o imperador romano Cláudio, no ano 49, decretou expulsar todos os judeus de Roma acusados de provocar tumultos na cidade. Eles conheceram então o apóstolo e o acolheram em sua casa. Acompanharam Paulo em sua viagem e se tornaram membros atuantes na igreja em Éfeso. Isso está em Atos 18, 19. Essa experiência de Paulo e do casal Áquila e Priscila é importante e influencia a obra missionária ainda hoje. Porque muitos fazem a obra missionária através da sua profissão. Ou seja, pelo trabalho, nós podemos comunicar o evangelho às pessoas com as quais estamos envolvidos. Áquila era um judeu natural de Ponto, era uma província da Ásia Menor, no norte da atual Turquia. A sua conversão ocorreu provavelmente no discurso de Pedro, na festa de Pentecostes. Atos 2, versos de 5 a 11, e a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 1. Seu nome significa águia. Priscila, sua esposa, não tem sua origem revelada. Seu nome significa antiga e experiente. E na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 19, a King James cita o nome Prisca, que não é um nome próprio, mas é uma forma abreviada de Priscila. No registro bíblico, nós encontramos 6 citações, sempre os 2 nomes, 2 vezes na ordem Áquila e Priscila, marido e mulher, e 4 vezes Priscila e Áquila, mulher e homem. Nos momentos, então, que com certeza ela estava liderando algum movimento. Atos 18, de 1 a 3, isso está em Corinto. Atos 18, 18 a 19, na cidade de Éfeso. Essas citações estão em Atos 18, 24 e 27, na cidade de Éfeso. A primeira carta aos Coríntios 16, 19, em Éfeso. Na carta aos Romanos, capítulo 16, 3, 5, em Roma. E na segunda carta a Timóteo 4, 19, em Roma. Irmãos, nós temos muito a aprender com Áquila e Priscila. Eles são aquele tipo de casal que uma igreja precisa. Pessoas que se colocam sobre a autoridade divina e buscam a Deus sem fardo e com alegria. Casal consciente que fez da sua casa um lar cristão firmado no Senhor. Um casal que seguiu a vontade de Deus, tanto que tudo dito sobre eles era altamente louvável. Eles amavam a verdade, eles amavam o Senhor, a igreja e amavam as pessoas. Características do casal, tudo eles faziam juntos. Eram companheiros, corajosos, hospitaleiros, cooperadores e conhecedores da palavra.
Eles exerciam a mesma profissão. Com certeza, Áquila ensinara este ofício para Priscila, um modelo de casal cristão. Cresciam juntos no serviço ao Senhor. E sendo uma só cabeça e um só coração, eles exerciam a espiritualidade no trato com Deus, no trato com o seu reino e no trato com a igreja do Senhor. Esta espiritualidade cresceu tanto que para eles não bastava hospedar gente em sua casa. Eles passaram a ser missionários, passaram a viajar com Paulo. Vamos então agora às lições que aprendemos com Áquila e Priscila. A primeira lição: com Áquila e Priscila nós aprendemos que estar lado a lado na administração da casa exige maturidade. O texto está em Atos 18, versos 3. E percebendo que tinham a mesma profissão, Paulo passou a morar e trabalhar com eles, pois eles eram fabricantes de tendas. Parece uma atitude comum, né? Até óbvio, estar lado a lado na administração da casa. Mas nós não temos, isso não acontece normalmente, hoje em dia, né? Então, como seria importante que essa situação, dentro da casa, quando tivesse uma situação, o casal pudesse parar, o casal pudesse conversar e perguntar qual é a vontade de Deus para aquele momento que estão vivenciando. O que Deus espera de nós como cristãos, como família? Como devemos proceder diante de qualquer situação? É essa a questão. Então, no caso de Áquila e Priscila, ambos sustentavam a casa com a mesma profissão, a fabricação de tendas. Era um meio prático de subsistência. O ofício de fazer tendas pode significar o tecer do tecido da tenda a partir de pelo de cabras, ou significar o corte e a costura das tendas. É provável que esta última opção seja o que Paulo, Priscila e Áquila faziam. A província de Paulo, em Tarso, na Cilícia, era famosa pelos tecidos e pelos de cabra, chamados cilicium, que eram usados na fabricação de tendas. Expulsos de Roma, eles chegaram a Corinto e estabeleceram o seu negócio. É preciso uma relação madura para trabalhar juntos sob pressão. Mas esse era o relacionamento que havia entre eles. Com certeza, eles demonstravam companheirismo, amizade e que estavam dispostos a dar mais do que tentavam receber. Desta maneira, Paulo foi ao encontro deles, pois logo se identificou com o mesmo ofício. Assim, ele passou a morar e trabalhar com eles. Fica evidente que esse casal trabalhador logo apoiou e ajudou a sustentar a obra missionária da igreja, pois concedeu-lhes moradia e oportunidade de trabalho. Vemos aqui companheirismo, um apoiando o outro, juntos diante de uma adversidade. Hoje nós presenciamos pessoas mais individualistas, cada um buscando os seus próprios interesses, os casais pouco conversam, e este exemplo deve servir para trazer à nossa mente que o lar cristão firmado no Senhor pode abençoar projetos e pode abençoar pessoas. Quando homem e mulher estão em equilíbrio, quando os dois têm consciência de que são do Senhor e ambos mantêm o lar nos caminhos de Deus, tudo flui muito bem. Vamos à segunda lição. Com Áquila e Priscila nós aprendemos que nossa casa pode ser usada para o estudo e a propagação da palavra de Deus. O texto Atos 18, versos 26 diz: Apolo, portanto, começou a pregar com ousadia na sinagoga. E assim que Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para uma visita à casa deles e lhe explicaram com acerto e clareza o caminho de Deus. No período mais intenso da pandemia, nós vivemos a experiência de adorar a Deus em nossas casas, com a diferença em não poder abri-la temporariamente para os estudos bíblicos e até para os membros da nossa própria família. Nas cartas de Paulo nós encontramos saudações mencionando várias casas que foram transformadas em igrejas. Na ruptura entre os judeus e gentios, as antigas sinagogas, elas ficavam restritas
a reuniões só de judeus. E os novos convertidos gentios, eles tinham que se virar para adorar, para se reunirem e adorar a Deus. Aí surgiu a necessidade dos crentes abrirem suas casas para este momento. Áquila e Priscila então cresciam juntos na palavra, e todos os sábados eles iam com Paulo à sinagoga. Mas nem todos aceitaram seu testemunho, por isso Paulo deixou a sinagoga e passou a ensinar na casa de Tício Justo, um homem que obedecia a Deus e que morava ao lado da sinagoga. O administrador da sinagoga, Crispo, se converteu a Cristo. Paulo permaneceu ali durante 1 ano e 6 meses. Deus abençoou seu ministério e, presenciando esta bênção, Áquila e Priscila, marido e mulher, ouvindo, estudando a Bíblia com o maior professor da igreja primitiva, foram treinados ao ensino da palavra. Como eles devem ter crescido, e nós podemos até imaginar mais um pouco. Depois das aulas, nossa, eles deviam sair os 3 caminhando, para casa. E com certeza ficavam conversando horas, sobre o Senhor e a sua palavra. Se havia o trabalho, o conserto das tendas, a casa, o hóspede ilustre, agora havia o estudo da palavra de Deus. Áquila e Priscila estudavam a Bíblia juntos. Irmãos, isso é bênção. E isso está faltando nos nossos lares. Marido e mulher abrindo a palavra juntos, iniciando o dia com o devocional. Todos nós aqui ficamos esperando o devocional chegar, É o momento de nós pararmos e ouvirmos a palavra e refletirmos sobre a palavra. Conversando e orando juntos. Quanto mais estudamos, quanto mais nós ouvimos a palavra, mais entendemos e podemos abençoar nossos filhos, nossos amigos, pessoas que trabalham conosco, nosso cônjuge, nossos parentes e aqueles que precisam ouvir as boas novas. No texto acima, nós presenciamos o resultado do aprendizado de Priscila e Áquila. Paulo tinha deixado Corinto e foi para Éfeso. Eles o acompanharam, mas depois de um tempo, Paulo partiu sozinho para Antioquia, deixando o casal na cidade de Éfeso. Então, voltando a falar de Apolo. Apolo era um homem eloquente e acumulava grande experiência nas escrituras do Antigo Testamento. Ele falava na sinagoga e ele pregava com exatidão a respeito de Jesus, ainda que tivesse apenas o conhecimento do batismo de João. Mas Priscila e Áquila o ouviram com atenção, e ele pregava com ousadia, mas devido ao ensino do ilustre hóspede que eles tinham em casa, devido ao ensino de Paulo, eles perceberam que a mensagem de Apolo era incompleta, e logo convidaram para um estudo bíblico em sua casa, e com muita sabedoria e autoridade, expuseram a vida e o ministério de Jesus Cristo. Apolo, consciente da revelação bíblica exposta pelo casal, manifesta o dom missionário e é incentivado e apoiado pelos irmãos que o enviam para as igrejas da província de Acaia. Vejam que maravilhoso. Na segurança de sua casa, o casal continua a obra de Paulo, pois a liderança não é capaz de dar conta toda da sua obra. Eles aprenderam a multiplicar o ministério e a apoiar pessoas para o ensino, instrução, orientação e aconselhamento de novos pregadores. Vamos à terceira lição? Com Áquila e Priscila aprendemos que dedicação e fidelidade no trabalho do Senhor transformam vidas. O texto se encontra na carta aos Romanos, capítulo 16, versos 3 a 4. Saudai Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por minha causa, e por isso lhes sou muito grato. E não somente eu, mas todas as igrejas dos gentios. Priscila e Áquila possuíam uma grande disposição para ajudar a igreja de Cristo. A fidelidade deles era uma marca. Eles não mediam esforços e eles eram comprometidos com a palavra. Havia persistência e
em cumprir ao propósito de suas vidas. Abrir a porta da salvação para muitas pessoas através do seu lar. A casa deles transformou-se em lugar de reuniões da igreja. Paulo chamava-lhes agora de seus colaboradores em Jesus Cristo. As igrejas do Novo Testamento, elas não podiam construir edifícios e nem possuir terras, tendo em vista as constantes pressões e perseguições. Paulo, por alguma razão, reconhece que o casal tem arriscado sua própria vida para salvá-lo, para protegê-lo. Por isso, eles se reuniam nas casas. E a casa de Áquila e Priscila estavam sempre abertas às pessoas. O ministério deles edificou muitas pessoas. Na cidade de Roma, na cidade de Éfeso e na cidade de Corinto. Atualmente, no pós-pandemia, nós não temos tido uma frequência presencial grande nas nossas igrejas, nos cultos. Mas, no entanto, os meios digitais continuam. Como as gravações dos cultos, das pregações, os devocionais, que têm sido um meio de nós propagarmos o Evangelho. Creio que temos uma maior liberdade, até de falar sobre a Bíblia e de orarmos juntos, de cantarmos juntos. Mas agora, nós estamos no presencial. Então, estar na igreja e considerarmos a igreja a nossa casa, é o momento que quando estivermos em 2, 3 pessoas, a gente possa conversar, se abrir, falar da palavra. Então, irmãos, não devemos ficar em casa. Devemos vir à igreja, que é a nossa casa. Nós estamos aqui abertos na terça-feira, às 15 horas. Nós estamos aqui na quinta-feira, às 19h30. Nós estamos aqui no culto do domingo, às 9 da manhã, às 18 horas. Eu lembro que teve uma terça-feira que a irmã Rose veio conversar com o pastor Elias e nós ficamos esperando o pastor chegar e estivemos lá sentadas. Eu, a irmã Zilda, a Mary Jo estava na cozinha, mas a irmã Rose veio e chorou um pouco. Então, irmãos, a nossa casa, receber pessoas que são da nossa casa, nossos irmãos, e nós podemos orar com ela. É Rose Inocente, tá bom? Desculpa, irmã. É a irmã Rose Inocente. Mas é muito bom também conversar com a Rose Sanches, viu? Ela também é muito boa para orar conosco, nos ouvir. Mas eu falei da Rose porque depois disso, nós passamos a trocar mais mensagens. E às vezes a Rose faz algumas perguntas. Então, quando eu tenho essa gravação, então eu guardo. A irmã Irene comentou que na Força Tarefa, ela gostava dos personagens que ficam escondidinhos, né, que não aparecem muito. Mas quantas lições esses personagens nos apresentaram? Quantas lições nós deixamos uma marquinha dizendo assim, nossa, se eu estiver conversando com tal irmão, eu tenho um estudo para passar. Quantas pregações sábias e maravilhosas do pastor Elias nós temos para passar? Quantas mensagens que o pastor Wilson passa, pastor Edson. Teve uma quinta-feira que o pastor Edson trouxe uma mensagem sobre a acepção de pessoas. Gente, é maravilhoso. Então, assim, se nós temos a dificuldade de abrir nossas casas, mas se atualmente nós temos agora a mensagem, o devocional recebido, uma pregação sábia, consciente, verdadeira para passar para alguém, não podemos perder tempo. Então, por isso que é importante. Às vezes não estamos no culto, mas nós temos a mensagem ali gravada. E quantas vezes a gente ouve uma mensagem e diz assim, nossa, eu podia falar com esse irmão sobre essa mensagem. Então, por isso, irmãos, se não for possível, ouçam, leiam a palavra, assistam os cultos que são transmitidos via online. Eu tive a oportunidade de encaminhar pregações com lições de grande valor para o meu filho Diego. Pude conversar sobre elas e mostrar que ele podia alterar, que ele podia fazer mudanças em sua vida. Como mãe, eu sei que foi uma bênção. Porque ele estava sempre alterado no jeito de falar, e quando você se altera, né, como nós vimos aqui, você não consegue resolver assunto. E eu lembro de quando o pastor falou assim, que você tem que lutar, colocar corrente na fúria, né? Coloque corrente na fúria, sossegue.
Deixe se tornar o demônio da Tasmânia, né? Para ser a ovelha, não é isso? E quando eu passei essa mensagem para o Diego, a gente riu um pouquinho. Era difícil ter um momento de conversa com ele, né? Às vezes ele chegava na madrugada, mas eu passei para ele, né? Nós podemos viajar e temos a palavra para passar. A palavra de quem? De mestres, né? De um pregador que sabe exatamente o que está nos ensinando. Isso é bênção. Eu tenho a certeza que do mesmo jeito que eu tive essa experiência, não só com meu filho Diego, com algumas amigas minhas, irmãos, pessoas que estão trabalhando comigo na oficina, eu tenho a certeza que cada um de nós aqui teve a experiência, ou tem uma experiência a contar sobre essas gravações. Então, irmãos, eu vou pedir, exercite sua família a viver isso. É exercício, dá trabalho. Dá trabalho. Porque às vezes um não quer sentar, mas escolha o momento certo. Como é bonito quando um casal cristão insere a igreja em sua vida e faz o seu lar uma igreja. Na primeira carta de Coríntios, capítulo 16, verso 19, encontramos uma bela expressão de Paulo sobre o casal Áquila e Priscila. Ele diz: as igrejas da província da Ásia vos enviam saudações. Áquila e Priscila vos cumprimentam fraternalmente no Senhor, assim como a igreja que se reúne na casa deles. Olha que louvável, né? Paulo em qualquer lugar podia dizer: olha, aquele casal está na outra cidade. Nessa carta traz saudações, é um casal que está falando da palavra, que está fazendo uma obra missionária. Áquila e Priscila eram tão dedicados e fiéis que Paulo, no último capítulo da segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 19, ele faz uma última saudação ao casal, breve e simples, usando a forma abreviada do nome Priscila. E 16 anos, desde que Paulo os encontrara pela primeira vez, em suas últimas palavras, Paulo queria que eles se lembrassem dele. Então, um casal que amou a igreja, um casal que viveu a igreja, teve um relacionamento sincero com ela. Um modelo de casal cristão. Vamos concluir? Que a reflexão, irmãos, desses textos lidos e a apresentação deste casal, Áquila e Priscila, possam direcionar nossas atitudes como família em Cristo, buscando maturidade no andar lado a lado na administração de nossos afazeres em casa, de forma que a nossa casa possa ser usada para o estudo e a propagação da palavra de Deus, e que possamos ser mais dedicados e fiéis no trabalho do Senhor, com o propósito de transformar vidas, abrindo portas de salvação para muitas pessoas. Que Deus nos abençoe. Amém.